vamos dar continuidade ao entendimento do caminho do louco. Paramos ontem no Eremita, carta 9, onde então o indivíduo, além da sabedoria adquirida a nível intelectual e de uma experiência do espírito, né? Tivemos então a experiência do fazer, do vivenciar, que é o eremita, né? Então a vivência também é um grande campo de sabedoria e de experiência. Chegamos então na roda. O que a roda significa? Que depois que você chega na etapa do eremita, quer dizer, quando você já está senhor de uma situação, seja como estudante, seja como trabalhador, seja como na vida afetiva, como um namorado, um noivo, um marido, um pai de família, enfim, conforme você vai crescendo na sua responsabilidade, na sua resposta, né, ao mundo, diante daquele caminho que você tomou, né, você então chegou no eremita, passa para a roda. O que a roda simboliza? Simboliza mudança. Poxa, eu acabei de chegar no eremita? Pois é, a vida é mutante, a vida é dinâmica. E isso é uma coisa que nós temos que ficar muito atentos. Ninguém espere uma vida sem mudanças. E aqui está, então, a carta da roda, que é chamada roda da fortuna no sentido de destino, tá? De sorte. Então, por quê? Porque a vida muda. E como a vida muda, você pode ter, depois que terminou, né, uma etapa, uma mudança de vida. Eu era estudante, agora vou virar trabalhador. Eu era trabalhador numa empresa assim assado, estou mudando para uma outra empresa. Eu estava com tudo resolvido para vivenciar, né, um excelente ano, né, na minha lavoura, e a lavoura foi para o espaço. Por quê? Porque houve um problema climático, né? Ou tudo que eu tinha preparado e construído para minha empresa, o lockdown acabou com ele. Então é isso, gente. Inesperado, né? Não é preparada essa mudança. Pode-se prepará-la? Pode-se. Mas, em geral, ela é uma situação que a gente não sabia que ia chegar, tá? Então, em geral, essa roda está mais sem programação, né? Da roda, nós vamos passar, então, para a força. A força é uma carta que exibe aí nesse tarô de Crowley muita sensualidade, inclusive, mas é a força da vontade, aquela que está dentro do espírito, aquela que está dentro da gente. Vejam bem, a carta é uma carta muito bonita, né? É o domínio de um animal, né? De um leão, mas o que ela significa, na verdade? O domínio da nossa selvageria. Do nosso lado, ainda não burilado. Eu hoje caminhei ouvindo Karnal com a Monja Coen, duas brilhantes cabeças, e o Karnal falou muito no estoicismo, né? Uma filosofia até bastante antiga, mas que é necessária. É você se policiar, você fazer com que, com persistência, com coragem, com determinação, você mude determinadas atitudes. Nesse caso da força, são as atitudes negativas, são qualquer forma de perda de controle, ok? Então a força está aí indicando que nós somos capazes de lidar com a roda que acabou de acontecer, portanto, com as mudanças da vida, com energia, com vontade, com determinação. Ocorre que muitas vezes toda essa determinação não evita o enforcado. Por que não evita? Porque para que a gente chegue a uma disposição de mudança,
e que nós possamos, de fato, usar toda a nossa força de vontade para deixar para trás algumas questões mal trabalhadas em nós, né? Muitas vezes afetiva, traumática, não importa. Ou questões materiais, né? Perdas financeiras, questões de perdas de amigos, de pessoas, doenças que acontecem, que também são físicas. A alma não adoece a não ser de tristeza, mas o espírito nem isso. O espírito fica doente pelas nossas bobagens aqui, mas vamos continuar. Enfim, então o enforcado, ele vai mostrar que eu entrei num processo de não entender o que está acontecendo, eu estou paralisado, eu não estou conseguindo dar andamento à minha vida. Então toda aquela energia e toda aquela força ou não foram suficientes, ou eu empreendi todo um intuito, né? Toda uma vontade para um caminho que chegou num beco sem saída, chegou numa situação difícil. Esse beco sem saída, na verdade, é só porque nós assim acreditamos. Porque o que está faltando nesse enforcado? Qual é o erro dessa carta? Observem bem, né? O que está errado? O sujeito, na verdade, não está enforcado, ele está pendurado pelo pé, mas o pé está voltado para o alto, da onde vem a luz. E a cabeça está voltada para baixo, para o solo, onde estão as serpentes. O que isso simboliza? Eu só estou olhando para as coisas negativas, não estou buscando a liberação da intuição que vem do alto, não estou abrindo a minha sensibilidade para compreender isso através de uma intuição, né, de uma ajuda espiritual, né, mas também não estou olhando de maneira diferente, quer dizer, além de eu estar numa posição que não vai me ajudar, né? Estou chafurdando com a cabeça na areia, além disso, eu não troquei de posição, ou seja, eu não parei tudo, parou, não deu certo, estou me sentindo encurralado, ou estou me sentindo deficiente, ou estou me sentindo doente, para. O que está acontecendo de errado? Inverte a posição, faz uma meditação, uma oração, procura um livro de autoajuda, uma pessoa, um psicólogo, enfim. Faz um movimento para sair dessa inércia. Porque isso aqui está indicando que você está um tanto inerte mesmo, quer dizer, parado, olhando sempre pelo mesmo ângulo. Quando a gente tem uma dificuldade, né, o que a gente tem que fazer? Para de seguir o mesmo caminho. Se eu sempre percorrer o mesmo caminho intelectual ou emocional para resolver uma questão, enquanto o caminho é o mesmo, o final é o mesmo, certo? O resultado é o mesmo. Então, a gente precisa encontrar uma outra forma de olhar. Eu costumo pensar e até falar com os meus clientes que deem 500 metros, sabe? Afasta, olha de longe. Põe a situação lá numa tela de cinema e senta para assistir como uma terceira pessoa. Isso faz a maior diferença, é por isso que os de fora muitas vezes têm soluções que nós envolvidos não temos. Problema, às vezes um amigo chega com uma ideia, mas a gente está tão imbuída de que o nosso caminho é o correto que nós negamos. Então precisamos ter um pouquinho mais de abertura, né? Mas o enforcado ele é um pouco perigoso, porque a gente pode acabar caindo numa doença em si, né? Física ou emocional, porque nos colocamos assim aprisionados, acorrentados, né? Só tem um jeito, a morte. O que simboliza? Não é morrer não, tá? A carta Teresa é transformar, é jogar toda aquela porcariada que ficou me acumulando em torno de mim,
né? Todos os pensamentos, os sentimentos negativos, todo meu olhar sempre limitante e rever isso tudo. As nossas crenças limitantes, falando em limitantes, elas atrapalham muito a nossa vida. Muitas vezes nós temos certeza de que não tem outra solução, porque nós temos crenças que nos levam a isso. Então nós temos que fazer o quê? Rever as nossas crenças. Tem trabalhos excelentes de coaching para isso, trabalhos com psicólogos, trabalhos de constelação, enfim, não faltam possibilidades de nós mudarmos as nossas crenças, né? Se são traumas, tem trabalhos de microfisioterapia, não sei se vocês conhecem, é brilhante, através do nosso corpo, encontrar os nossos traumas, liberá-los, né? Nos dizer aonde e quando isso aconteceu. Isso é muito bom, porque nos ajuda a mudar o disco, tá? Isso é fundamental. Para quê? Para chegar na morte. Para chegar na morte, eu tenho que mudar esse disco e começar a jogar fora tudo que eu percebo que não me agrega mais, tá? É um momento da transformação, que é o que o planeta está passando hoje, que a gente fica muito apavorado, né? O que é isso? Transição planetária, jogar fora o que não presta. É isso aí. Por isso há tanta luta, há tanta coisa terrível na internet, as pessoas se degladiando, né, se guerreando desnecessariamente, porque o importante é cada um de nós fazermos o quê? O nosso equilíbrio. E aí vem a carta da harmonia, que é a carta da temperança, e que nos pede uma alquimia. Essa carta está belíssima aí nessa alquimia, mostrando que nós temos que juntar aquilo que nós temos de bom, tudo que temos de bom, e temos muita coisa, nós já vimos isso lá no Mago, né? E também aceitar, também trazer à tona todos os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas dificuldades. Para quê? Para que nós não nos iludamos. Porque quando eu penso que entrei em harmonia, mas, na verdade, eu só trouxe à tona o que era bom e deixei o lixo guardado, nós vamos ter que lidar com o diabo. A carta 15, chamada de o diabo, ela não é uma carta necessariamente de influência negativa. Ela significa que agora eu vou ter que lidar com o mundo dos desejos. Eu usei a minha vontade, olha lá atrás, eu usei a minha vontade para sair da roda, entrar num caminho. Posso ter me perdido por estar num ciclo vicioso e ter ficado, então, me sentindo paralisado, no enforcado. Tomei coragem, mergulhei na morte, joguei fora um monte de coisa que estavam arquivadas e me incomodando. E aí achei que eu estava pronto, entrei na temperança. E se eu não estou? Agora, na hora do diabo, é a hora da verdade. Se eu consigo realmente me ver, saber dos meus orgulhos, da minha vaidade, da minha inveja, do meu ciúme, dos meus desejos, eu não me prendo, eu não me torno um títere. Tá vendo aqui a figura do diabo segurando indivíduos acorrentados. Acorrentados pelo quê? Pelo desejo. Seja o desejo sexual, seja o desejo de dinheiro, seja o desejo de fuga, que muitas vezes vai para as drogas e para outras formas, né, de não ter que lidar com a realidade. Enfim, seja qualquer desejo que de alguma maneira me deixe aprisionado. Assim também todos os vícios, né, que são aprisionantes, até mesmo o vício de comer chocolate. Aí não adianta chorar e dizer que quer emagrecer porque não para de comer o chocolate. Então, é fácil? Não, nada é fácil. Nada é fácil no nosso caminho. É um caminho de aprendizado, já esqueceram disso? Estamos aqui para evoluirmos espiritualmente. Essa vida é só uma passagem.
e uma passagem até relativamente rápida e para alguns muito rápida. Então, no diabo, nós vamos encontrar conosco mesmo naquelas coisas que nós achamos que não eram problemas, certo? Eu não passo sem meu cafezinho, eu não passo sem a minha caminhada, eu não passo sem a minha academia, eu não passo sem comprar uma roupa nova, eu não passo sem, sei lá, ver os filmes da moda. Tudo que nós colocamos como não podemos viver sem isso, nós estamos começando a ficar presos por alguma coisa, ok? E aí temos que lidar com a torre. A torre, na realidade, ela é o desmoronamento daquilo que não foi solidamente edificado. Então, a nossa vida, ela é feita de edificações. A gente cresce, a gente edifica uma personalidade, depois uma identidade, e aí um conhecimento, né? Uma profissão, uma relação, nós vamos construindo, certo? Tudo isso são construções. Apesar de que você às vezes não vê dessa forma, mas são escolhas que criam, né, que formam construções. Quando eu me deparo com o diabo, eu vou ter que resolver as construções que não estão bem edificadas. Então, se eu me perdi no diabo, a queda é grande, a queda é feia, né? Mas se eu não me perdi, apenas parei e vi um monte de coisa que eu não devia, que é estar invejando o outro, tá com ciúme idiota, tá fora do padrão de vibração, pensando sempre alguma coisa que não é o ideal, desejando sempre aquilo que está fora do meu alcance, fazendo com isso a minha vida infeliz, eu tenho que lidar com a torre. Aí vem uma morte, uma quebra financeira, um relacionamento que balança e pode até terminar ou não, né? Mas vai dar aquela assusto, né? Olha aí o que está chegando. Então, é um momento que, de alguma maneira, vai nos indicar que nós estamos mal alicerçados. Bom, resolvendo a torre e mandando retirar os escombros, né? Nós buscamos a esperança. A carta da estrela é a carta da esperança. Quando... Lembra da caixa de Pandora? No mitológico, vocês vão ver, a carta é bem por aí, né? É aquela caixa que, quando é aberta, isso mitologicamente, saem todos os nossos vícios, defeitos, mas, por último, sai uma luzinha que é a esperança. Pois é. Desculpe, essa luzinha é exatamente isso que nós estamos vendo aqui, né? Eu saio desse momento super dolorido, porque mesmo que eu já soubesse, mesmo que eu não tenha caído na malha do diabo, eu vou ter que fazer uma torre. Eu vou ter que viver ou jogar fora aquilo que está sobrando, tá? Aquilo que de fato eu acabo reconhecendo ao lidar com o diabo, que ainda são coisas minhas e que eu preciso me liberar. Então, depois disso, eu tenho a esperança de, enfim, respirar aliviado e ver a luz. Mas ver a luz é tão fácil? Nem tanto. Ver a luz é um nascimento, renascer. A lua, nessa sua carta, ela representa muito isso, né? Eu tenho que sair daqui, onde eu estou bem... quase meu útero materno, onde eu estou acostumado, porque aquilo que eu estou acostumado a viver comigo mesmo, aquela identidade que eu criei, aquela vida que eu montei, ela acaba sendo, mesmo com um monte de problemas, mais confortável porque ela é mais segura, eu já conheço. Eu conheço os meus problemas, eu conheço as minhas dificuldades. Quando eu resolvo renascer, quando eu tenho a coragem de buscar a estrela e ir buscar a luz, eu tenho que sair desse escondidinho, eu tenho que sair da minha área de conforto, como dizem os psicólogos, tá? E eu tenho que, então, me arriscar a ser responsável por tudo que eu já vivi. É isso que os senhores do portal, aqui no caso são Anubis, são deuses gregos, né, que na verdade só tem um, mas enfim,
que representam também, assemelhados a Saturno na mitologia romana, eles cobram. Saturno é o último planeta a olho nu. Ele significa que ele está ligado a esse Deus que era o Deus que separava a terra do céu, né? Então os terrenos, os humanos não podem chegar ao Olimpo, porque Saturno não permite, ele é o senhor do portal. Então quando nós queremos ir adiante, vamos ter que passar pelo senhor do portal. E esse senhor do portal diz o seguinte: você pode passar, mas tu serás responsável por tudo que até aqui fizeste. Difícil, né? Difícil, mas não impossível, porque a luz se faz quando a gente decide, né? Os bons amigos, a nossa decisão de nascermos de novo, estão ali as crianças, vejam. E nós descobrimos que temos muitas coisas boas para frutificar, para doar, para ampliar, e é assim que nós conseguimos o alívio, né, desse momento e o reconhecimento que diante da luz não dá para esconder nada. É outra questão, não tem cantinho escuro para botar minhas coisas ali, né? Aquilo que eu acho feinho é escondido dos demais, né? Então, chega a hora do juízo final, né? Em todas as cartas, esse Aeon, ele está representando isso no de Crowley, que é a hora em que eu vou ter que lidar com o meu espírito, que é mais do que o meu corpo. Tá vendo aqui bem uma área mais transparente, muito maior do que a figura? Porque o espírito que gerencia essa experiência, Lucy, ele é muito mais do que Lucy, porque ele já vivenciou muitas outras experiências, ele é um acúmulo de qualidades e defeitos que eu venho arrastando desde a mônada. Então, veja bem, é a hora de eu parar e dizer, bom, agora, o que eu tenho de bom para continuar o caminho e o que eu ainda tenho que deixar de lado, ou como me responsabilizar por isso, né? Vou pagar a conta agora. Né? O juízo final, você paga a conta, né? Não é céu e inferno, às vezes, o desapontamento com a gente mesmo, às vezes nos sentirmos tristes por tudo que já se passou, né? Arrependimentos, isso é a conta, tá? E então a roda gira e vem o mundo mostrando que nada termina, tudo continua. Tanto nessa nossa vida, em várias etapas, em várias experiências, como também nas múltiplas existências. Termina um ciclo, começa outro ciclo, né? E sempre o começo é uma nova chance. Por isso é tão linda essa carta, né? É uma nova oportunidade, a figura está dançando, feliz pela possibilidade do recomeço. Espero que vocês tenham compreendido o caminho do louco, que isso tenha ajudado a lidar com as cartas. Vocês verão que no vídeo eu coloquei também as figuras dos arcanos dos outros baralhos que eu tenho, mas só por ilustração, não vou discorrer sobre eles, porque na verdade a definição é a mesma. E vou pedir a vocês que não deixem de colocar as suas ideias, suas opiniões, suas perguntas. Tem dúvida? Pergunta. Eu estou aqui buscando trazer para vocês o meu melhor, tá? E ajudá-los a compreender. Eu sei que muitas pessoas têm um baralho em casa, muitas pessoas têm a vontade de lidar com isso. Então, comecem, né? Já tem várias postagens minhas explicando, mostrando arcanos menores, agora os maiores, né? Já fiz um joguinho no penúltimo vídeo, então estou à disposição de vocês. Inscrevam-se e deem o seu like, isso é muito importante para a continuidade dos vídeos, e toquem o sininho. Um abraço a todos.